Tudo obrigado. Precisa ver mais vinho. Sai o copo aí. Vamos subir. Desce. Amém. Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe maravilhosamente. Hoje, 19 de agosto, quinta-feira, nós estamos aqui diretamente aqui no nosso lar, para juntos adorarmos ao Senhor e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você para que estejamos todos juntos assim, adorando a Deus. Já faz 2 semanas que a gente não fez, né? Eu sei que você está muito, né? Assim, muito triste, assim, muito apreensivo, porque faz 2 semanas, saudade muito grande. Mas hoje, né, graças a Deus, estamos aqui, né, para juntos adorarmos ao Senhor. Eu quero convidar você, né, nesse momento você pode compartilhar esse vídeo assim nas suas redes sociais, nos seus grupos, né? Fique à vontade assim para compartilhar esse vídeo. Eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos ao Senhor, levarmos a nossa palavra, uma palavra de oração, pedindo ao Senhor assim, que o Senhor venha trazer assim, a iluminação necessária assim, para as nossas vidas. O Azar vai nos levar uma palavra de oração. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela minha família, obrigado a essa gente que está assistindo essa live. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Vamos cantar. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de seguir.
prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Crente não deixar as coisas leva até o fim. Se caiu e o ao seu lado ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desisti porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os teus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os teus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Mantenha sobre ti com só cuidado, qualquer que seja, pois seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
trabalho é descansar, né? Descansar no Senhor. Hoje nós vamos estar falando um pouco, conversando um pouco sobre quando as nossas limitações ela nos expande. Era um tema que eu tinha sido proposto há uns 15 dias atrás e não foi possível ter a nossa reunião. E na semana passada também não teve condições de ter reunião, porque teve uma reunião da igreja, não teve condições de a gente estar fazendo essa transmissão aqui da nossa reunião. Mas hoje nós vamos estar falando exatamente sobre esse tema, né? Quando as nossas limitações elas são utilizadas por Deus até para nos expandir, né? Para nós tomarmos uma proporção exatamente maior do que nós pensamos. E eu quero ler aqui em 2 Coríntios 12, 9, que diz o seguinte: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ele traz essa expressão, o meu poder se aperfeiçoa, o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. O salmista, no Salmos 34, versículo 1, ele diz: bendirei ao Senhor em todo tempo, os meus lábios te louvarão. Como nós, tanto como nós precisamos aprender, né, com Deus. A nossa vida é verdadeiramente um aprendizado constante, né? Porque Deus está sempre nos ensinando algo novo. Todos os dias Deus está nos ensinando algo novo. E esse caminho exatamente do aprendizado está exatamente direcionado quando nós nos permitimos a aprender. Lamentavelmente existem muitas pessoas em que se acham que já estão prontas, né? Já conhecem bastante, já sabem bastante, já têm todo o conhecimento. E com certeza, né, o caminho para nós desenvolvermos e crescermos a nossa vida está exatamente estar pronto a aprender. Está pronto a aprender. E estar pronto a aprender, precisamos exatamente reconhecer exatamente as nossas limitações, reconhecer a nossa necessidade, a necessidade que nós temos de aprender. O versículo que nós acabamos de ler fala em que o poder de Deus ele é aperfeiçoado em nós, em meio às nossas fraquezas. Eu queria fazer uso hoje dos Salmos de número 73. Isaac vai ler aí do versículo 1 ao versículo 5, que ele nos mostra exatamente esse salmo. A gente esteve refletindo sobre ele. A gente esteve refletindo sobre esse salmo na segunda-feira, né, na reunião lá na casa da minha mãe. Nós estivemos refletindo um pouco sobre esse salmo. Eu quero usar esse salmo exatamente para a nossa reflexão. Usar como base assim para a nossa reflexão. O Isaac vai ler do versículo 1 ao versículo 5, que é que diz: prosperidade e o fim dos ímpios. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu te invejo dos necios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Interessante que nesse salmo, o salmista, ele faz uma análise da sua vida, ele começa a olhar para a vida, ele começa a olhar para as circunstâncias da vida, de tudo aquilo que está acontecendo, e o salmista, ele bambeia, ele próprio ele mesmo diz em que ele passou até a invejar
exatamente o ímpio, até inveja do ímpio. Ele começou a olhar para o ímpio e começou a ver exatamente: o cara está prosperando, o cara aí não teme a Deus, esse cara ele tem a boca podre, esse cara faz o que é errado, esse cara não tem uma vida, não busca a Deus, não tem temor a Deus, e as coisas para ele dão certo. Ele está prosperando, as coisas dele estão dando certo, e ele começa a olhar para a vida dele: rapaz, eu estou servindo a Deus e as coisas parece que para mim elas não estão dando certo para o meu lado. Então esse é um grande problema de muitas pessoas hoje. Esse é um grande problema de muitas pessoas, porque elas têm uma perspectiva diferente do Evangelho. Elas creem num tipo de Evangelho e elas querem que as coisas aconteçam exatamente do seu tempo, do seu momento, da maneira que ela imagina, da maneira que ela acredita, da maneira que ela imaginou na sua mente. Só que nós podemos viver uma vida de ilusão e podemos viver uma vida na real. Podemos exatamente abraçar uma ilusão da nossa mente, podemos também viver exatamente na realidade do Evangelho, observando o que diz o Evangelho, observando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o norte, a palavra de Deus é exatamente o guia, a palavra de Deus é o mapa, a palavra de Deus é exatamente aquilo que determina exatamente como as coisas são. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer a Deus, o Deus que é revelado através da sua palavra. Não é conhecer algo que é imaginado na sua mente, que você criou na sua mente, que você, inventou, que você imaginou. Não, é viver exatamente a realidade do Evangelho. Se nós queremos experimentar exatamente o mais de Deus na nossa vida, se queremos desenvolver a nossa vida, algo em que está muito além das nossas limitações, uma das coisas que a gente precisa é superar as decepções. As decepções que nós enfrentamos na vida cristã. A vida cristã, muitas pessoas hoje estão decepcionadas com a igreja, decepcionadas com outras pessoas. Muitas pessoas estão decepcionadas com Deus. Tem pessoas em que tem raiva de Deus, tem ódio de Deus. Quando você fala de Deus, ela muda completamente. Eu vi esses dias uma mulher dentro do ônibus, quando o rapaz chegou dentro do ônibus e começou a pregar o Evangelho, começou a falar sobre o amor de Deus, que Deus amava, que Jesus veio para morrer pelos seus pecados. Começou a falar do Evangelho, a mulher endoidou, se levantou, se queria bater no cara, mandando se calar, uma atitude assim, explosiva, ficou lá, as pessoas segurando e ela querendo, era agredir, porque o rapaz não parava de pregar o Evangelho dentro. E ela mandando o rapaz se calar, que ele não falasse. Então existem pessoas que estão decepcionadas com Deus, decepcionadas com a igreja, decepcionadas com outras pessoas, pessoas iradas. E na verdade a gente precisa saber lidar exatamente com as nossas frustrações e as nossas decepções. Porque lamentavelmente, pelo fato das pessoas não conhecerem a Deus, e criarem os seus próprios deuses, as pessoas passam a viver distante de Deus e querer que Deus ele atenda os seus caprichos, que Deus venha fazer exatamente aquilo que elas querem. E assim leva exatamente as pessoas a decepcionar, porque em determinado momento Deus não vai fazer o que ela quer, porque Deus não é serviçal de ninguém, Deus não é, empregado de ninguém para fazer exatamente as vontades das pessoas. Não, o chamado de Deus é para que nós venhamos seguir a Ele. Nós somos servos dele e nós seguimos a Ele, nós seguimos as suas ordens. Não é Deus que segue as nossas ordens. Porque
Porque as pessoas confundem as coisas, ficam confundindo as coisas. As pessoas, sabe, você não pode dar assim, uma certa liberdade para a pessoa, que a pessoa sabe, você não pode dar liberdade para a pessoa chegar e sentar lá na cadeira da sua casa, daqui a pouco ele está com os pés lá em cima sabe, em cima da mesa de jantar, sabe? Você não pode dar um copo d'água à pessoa, porque daqui a pouco ela tem esvaziado sua geladeira todinha, entrou e tirou tudo que ela queria, tudo, sabe? Tem pessoas em que elas não têm noção, elas perdem a noção total da liberdade, porque Deus dá liberdade para elas, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso e tal, aí é que abusar da liberdade de Deus, que é abusar exatamente da bondade de Deus. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm liberdade. Hoje, na própria igreja, você diz assim, antigamente tinha aquele negócio de uso e costume, de vestes e tal, aí a pessoa, pode ir saia, não pode ir calça, não pode isso, tinha esse negócio, questão de uso e costume. Só que as pessoas não têm noção das coisas, pode isso aqui, pronto, agora a pessoa vai, quase nu, com a roupa toda colada no corpo e tudo, não tem noção de decência, de bom senso, de moderação. A pessoa não tem noção das coisas, perde completamente, porque pode isso aqui, porque a lei, quando você cria uma lei, a lei só muda o seu comportamento, não muda o seu coração. O Evangelho de Jesus na vida do homem é que muda o coração, transforma exatamente o coração do homem. É o Evangelho, é o poder de Deus que muda o coração do homem. Aí as pessoas vivem exatamente numa situação em que, sabe, pode isso, pode aquilo outro, aí vive aí esbanjando e fazendo exatamente aquilo em que falta o bom senso, exatamente, para elas. Então o Evangelho muitas vezes vai contrariar a gente, nós vemos na Bíblia muitas pessoas que foram contrariadas, porque não foi. O próprio Jesus, quando estava lá, depois da ressurreição, que ele se encontra com os discípulos lá no caminho de Emaús, lá começa a conversar e diz, o que foi? Rapaz, você não sabe o que foi que aconteceu, falando com Jesus, aquele discípulo no caminho de Emaús, não sabe o que aconteceu, aquele Cristo que está esperando que fosse o Filho de Deus, que ia remir Israel e tudo, aí pegaram ele, crucificaram ele, entenderam tudo errado, compreenderam tudo errado em relação ao Evangelho. E olha que esse pessoal estava mais Jesus, estava caminhando com Jesus, estava seguindo a Jesus diretamente. Você vê aquele jovem rico que chega lá, se prostra aos pés de Jesus, o que faço eu para ter a vida eterna e tal. Jesus começa a ter um diálogo com ele, com relação a tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele fazia e tal. E Jesus fala, tem um jeito para tu, vende tudo, dá aos pobres e tu terá o tesouro no céu. Decepção para ele, não, foi decepção para ele, saiu dali triste, porque tinha muita coisa, saiu triste ali da presença de Jesus. Então o Evangelho, ele muitas vezes não bate exatamente de conformidade àquilo que nós queremos. De repente aquilo que você quer não é aquilo que é o melhor para a sua vida. Agora, uma coisa nós temos certeza e convicção: Deus, ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E Deus, ele tem o melhor para nós. O plano de Deus para nós é perfeito. Perfeito. O plano de Deus é perfeito. A questão é que nós não nos queremos, ou não queremos nos enquadrar exatamente no plano de Deus. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Ou queremos viver uma vida de pecado. Tem pessoas que querem viver no mundão e querem viver, quer viver, em cima do muro, quer viver, meio lá, meio cá, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, não se decide exatamente em relação a Deus. Já dizia Martinho Lutero em que o reconhecimento do nosso pecado é exatamente o primeiro passo, é o começo da nossa salvação. Quando a gente reconhece na realidade o nosso pecado, reconhece exatamente o nosso erro, reconhecemos a nossa necessidade que temos de Deus, que nós precisamos de Deus, e precisamos estar sujeitos exatamente ao tratamento de Deus na nossa vida, receber o tratamento de Deus. Tudo na vida,
Tudo na vida acontece paulatinamente. Tudo na vida acontece, sabe, por fases. Nós passamos fases, nós éramos crianças, depois jovens, adultos, né? Chega a velhice. Tudo tem fase na vida. Todo desenvolvimento sadio passa por fases, passa por momentos. E o nosso desenvolvimento, tanto físico como desenvolvimento intelectual, tudo é passado por fases. Tem um momento para cada coisa, tem um momento para que tudo aconteça exatamente no momento certo, na hora certa. Lá no Salmo 70, no versículo 24, 73, o salmista diz: tu me guias com os teus conselhos. Deus, ele tem um tratamento para cada pessoa. O interessante é que cada pessoa, logo porque cada um de nós, muitas vezes, temos problemas diferentes. São situações diferentes, são vivências diferentes, né? Todos nós, ninguém é igual a ninguém. Então, cada um de nós temos organismos, muitas vezes, diferentes. Né? Um reage de uma maneira, outro reage de outra maneira, de acordo com quando somos atingidos por alguma coisa, né? Você vê quem está nessa pandemia e tal, né? A pessoa não sente nada, né? Com o vírus, né? Pega o vírus aí, não sente nada, não sente uma dor numa unha, outro só sente às vezes só uma dorzinha de cabeça, outro falta morrer, internado na UTI, tudo, e outros morrem. Aí com todo o tratamento, com todo o cuidado, com tudo que hoje tem disponível, a pessoa morre. Então cada organismo, cada pessoa, existe um tratamento diferente. Deus tem um tratamento personalizado para cada um de nós. Porque Deus, a gente precisa entender que Deus, ele jamais desampara aqueles em que o buscam. Deus jamais desampara os seus servos. Deus jamais nos desampara. Então, se nós o buscarmos, se nós formos até Ele, se nós clamarmos por Ele, se nós nos direcionarmos a Ele, com certeza Ele cuida assim de cada um de nós. Lá no versículo 24 ele diz o seguinte também, ele diz assim, e no fim me recompensará com honra. Primeiro ele olhou, o salmista ele olhou para a vida do ímpio, e ele se abalou com aquilo, com aquela situação e com a situação que estava na vida dele. E na verdade isso é um fator humano muito forte, você lidar exatamente com a prosperidade do outro, principalmente daquele que você julga, né, em que ele não tem a bênção de Deus e você tem a bênção de Deus. Deus tem uma promessa exatamente para a sua vida. Só que muitas vezes nós, hoje, no nosso cotidiano, nós temos perdido a noção da bênção de Deus. Nós temos perdido a noção da recompensa de Deus. Na verdade, muitas pessoas e muitos cristãos hoje estão vivendo a sua vida, eles não estão nem aí para a questão de recompensa de Deus, não estão nem esperando nada da parte de Deus. Eles nem querem fazer nada para Deus, por quê? Porque nem aguarda nada, nem espera nada, nenhuma recompensa. Quando você trabalha, você espera exatamente um salário no final do mês. Meu trabalho tem uma recompensa, eu tenho um salário no final do mês. Aquilo, todo o meu esforço, o meu estudo, eu estou estudando, estou me esforçando, porque eu espero exatamente ter a recompensa, eu passar de ano, né? Eu chegar a uma faculdade, eu chegar e ter um emprego melhor, e ter uma condição melhor. Então você está vislumbrando exatamente algo superior mais na frente. Por isso que você estuda, por isso que você trabalha, por isso que você se dedica tanto. Isso, um jovem que está estudando, ou mesmo um adulto que esteja trabalhando, ele está visando exatamente um seu salário, se ele está se esforçando porque ele quer um reconhecimento do seu, dentro da sua empresa, porque ele está buscando algo melhor. Se ele tem uma empresa, ele procura trabalhar e dar o máximo porque ele quer o desenvolvimento, o crescimento da sua empresa, porque ele sabe que a sua empresa está crescendo, desenvolvendo. E isso vai gerar exatamente condições melhores para si e para a sua família. Para o reino de Deus, quando nós olhamos para Deus
E quando nós vemos Deus e trabalhamos para Deus, nós também vislumbramos. Embora que Deus nos abençoe no presente momento, nos conceda a salvação, mas a Bíblia fala também que existe uma recompensa para aqueles em que o buscam, para aqueles em que, lá em Colossenses 3, 23 e 24, ele diz assim, tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha bem, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte, olha, aquilo que você faça de todo o coração. Não como para fazer, o seu trabalho, o seu esforço não é apenas para satisfazer os homens, para agradar homens, mas para agradar a Deus. Porque quando a gente fala em servir a Deus, em trabalhar para Deus, não é porque eu fui para o culto, porque eu fiz alguma peça lá na igreja, porque eu cantei, porque eu toquei, porque eu preguei, porque eu fiz isso. Isso é servir a Deus? Pode ser sim, com certeza pode ser. É um grande indicativo que você está servindo a Deus. Mas servir a Deus engloba toda a sua vida. Como eu trato a minha família, como eu trato os meus negócios, como eu trato as outras pessoas. Então tudo que eu faço, até o meu trabalho secular, está direcionado exatamente ao meu serviço a Deus. E quanto àquilo que eu faço para agradar a Deus, eu faço para a glória de Deus. Em Deus nós temos a nossa recompensa. Porque as pessoas hoje talvez nem liguem em relação a servir a Deus. As pessoas não estão nem aí para agradar a Deus, as pessoas não estão nem aí para Deus, porque também não aguardam também nenhuma recompensa da parte de Deus. Não tem nenhuma expectativa em relação a Deus. Possa ser que Deus chega lá, Deus, né? Eu estive na igreja, eu estou no meio da igreja, no meio desse pessoal, mas Deus vai me salvar, Deus vai cuidar de mim, né? Deus vai me ajudar. Mas não existe nenhum interesse em seu coração em agradar a Deus, sabendo que de Deus nós obtemos exatamente a nossa recompensa. Se nós queremos que as nossas limitações elas venham a nos expandir, nós precisamos fazer o nosso melhor. Precisamos dar o nosso melhor. Como disse Colossenses, fazer de todo o nosso coração. E não como para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Mas precisamos entender em que Jesus é exatamente o grande diferencial da nossa vida. Jesus é tudo aquilo em que nós necessitamos. É lindo quando no Salmo aqui, o salmista lá no versículo 25, ele diz, olha, no céu, eu só tenho a Ti. Olha que coisa linda. Quando ele compreende exatamente em que o fim de todas as coisas. Porque o fato de uma pessoa prosperar, o fato das coisas dar certo com uma certa pessoa, não quer dizer que ele está salvo. Não quer dizer que ele está bem com Deus. Não quer dizer uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando ele entende isso, que a Bíblia diz, há caminhos em que o homem parece ser bom, mas seu final são caminhos de morte. Evidentemente que uma pessoa em que ela se esforça, ela trabalha, né, ela luta, então ela vai, aquilo que nós plantamos, aquilo que nós colhemos, ela administra bem, ela cuida bem, ela faz todas as coisas muito bem, ela estuda, ela se esmera, ela se dá, se entrega, aquilo, o seu fruto do seu trabalho vai resultar em bem, em prosperidade em sua vida. Isso é natural. Isso é natural. Embora que Deus, ele assim nos abençoe, né? Deus, ele abre as portas, muitas vezes, para nós. Deus, ele cuida, ele nos conduz exatamente a certos momentos, a certas circunstâncias.
Mas o salmista aqui ele diz o seguinte, o Salmo 73, 25, quer dizer uma coisa? Salmo 73, 25, ele diz, olha, no céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente, o meu corpo enfraqueça, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Olha que expressão linda do salmista. Ele compreende exatamente em que Deus é exatamente tudo aquilo em que ele necessita. Deus é tudo aquilo em que ele precisa. Jesus deixou muito claro, ó, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A nossa suficiência vem de Deus. Deus, ele é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que nos protege. Porque a grandeza, o poder, vem de Deus. É Deus em quem nos concede todas as coisas. Agora, a realidade é que, muitas vezes, a nossa medida está muito direcionada à medida da nossa busca. Nós recebemos muitas vezes aquilo em que nós buscamos. Se nós buscamos a Deus, a Bíblia diz que Deus, ele se deixa achar. Deus se revela a nós. Mas se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, nós buscarmos Ele verdadeiramente. Não é fingir buscar a Deus, não é fazer de conta buscar a Deus, não é, sabe assim, aquele negócio meia boca para Deus. Não, é buscar a Deus de todo o coração. Qual tem sido o seu esforço na sua busca por Deus? O quanto tem sido o seu desejo por Deus? O quanto o seu coração tem ansiado por Deus, desejado Deus? O quanto você quer Deus? O tamanho do seu desejo por Deus é o tamanho da manifestação de Deus na sua vida. Se você diz assim, mas Deus não fala a mim, Deus não se manifesta na minha vida, Deus não age na minha vida, talvez seja exatamente a proporção da sua busca. O tanto que você tem buscado, o tanto que você tem desejado, o tanto que você tem se esmerado, o tanto que você tem se dedicado. Embora que Deus, ele é infinitamente mais. Embora que Deus, ele faça infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus sempre faz além. Deus sempre faz muito além daquilo que nós mesmos merecemos. Deus sempre faz mais. Deus sempre realiza mais. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, nós entramos exatamente para um patamar em que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Irmãos, quando nós aprendemos exatamente a olhar para dentro de nós e começamos a enxergar as nossas limitações e começamos a apresentar diante de Deus as nossas limitações, quando nós começamos a apresentar diante de Deus as nossas fraquezas, quando nós abrimos nosso coração para Deus e reconhecemos a nossa necessidade por Deus, Deus, ele sempre faz infinitamente mais. Deus, ele age. Deus, ele opera. Eu poderia aqui citar muitos exemplos. Exemplos que aconteceram comigo. Eu poderia citar aqui muitos exemplos. Eu
me recordo em que quando eu estava montando uma empresa, eu desenhei assim no papel exatamente como eu queria. Eu queria um espaço exatamente, era 4,5 por 7 metros. 4,5 por 7 metros. Um espaço desse tamanho aqui daria muito bom para mim trabalhar. Seria o suficiente para mim trabalhar. Interessante que aquele meu projeto que eu fiz, e eu comecei a trabalhar exatamente naquele projeto. Depois eu comecei a enfrentar uma série de dificuldades, exatamente. As portas se fecharam. Eu estava tão satisfeito exatamente naquele espaço que eu estava trabalhando. 4,5 por 7. Eu estava muito satisfeito mesmo. E as coisas começaram a dar errado, as pessoas começaram a não dar certo, e mandaram fechar, e não podia mais trabalhar. Exatamente, a prefeitura chegou e mandou fechar as portas, porque estava atrapalhando e tudo. E aquilo para mim gerou assim um desconforto, aquilo ali foi tão difícil, exatamente aquilo, e eu não consegui entender por que estava acontecendo tudo aquilo comigo, porque o meu ganha-pão, exatamente, e eu buscava entender como é que pode um negócio desse. Só que eu não entendi que Deus, ele queria, na verdade, tinha algo muito melhor para mim. Porque eu estava tão satisfeito exatamente naquilo, mas Deus tinha algo melhor. E para que Deus me levasse exatamente para algo melhor, era necessário exatamente eu passar exatamente por tudo aquilo, por todo aquele processo, por toda aquela contrariedade, passando exatamente por afrontas, passando exatamente por humilhação, passando por tudo, para que Deus levasse algo melhor. Depois consegui outro terreno, fui trabalhar em outro lugar e trabalhei num espaço muito maior, era 12 por 12, era um espaço muito maior, sabe, que dava para ampliar, e depois eu ampliei tudo aquilo e tal. Eu estou citando exatamente esse exemplo. Eu poderia citar muitos outros exemplos que aconteceu pessoalmente comigo. Eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade em abordagem, em comunicação, você chegar e apresentar, né, essas qualidades assim do vendedor, né, toda vez eu tive muita dificuldade exatamente com essa área de venda, você chegar e apresentar o produto para a pessoa, né, e abordagem, né, eu fui muito tímido em relação exatamente a se achegar assim, às pessoas. Eu me recordo que uma vez aconteceu uma cena que eu achei tão interessante, em que eu cheguei diante de uma construção, e tinha muita coisa para fazer, com portão, né, grade e tal, essas coisas assim, e cheguei diante da construção, e eu parei em frente à construção, não tinha nada para me fazer. Isso aí com certeza vai precisar de muita grade, eu fiquei olhando assim, precisa de muita grade, mas eu não tive a coragem de chegar, entrar lá dentro da construção, perguntar quem era o dono, e oferecer exatamente o meu serviço, oferecer o meu trabalho exatamente para aquela pessoa daquela construção. Não tive, cheguei, olhei, mas não tive coragem para isso. E quando eu saio, né, saio triste exatamente porque não tive coragem de chegar. Uma coisa que para mim hoje é tão simples, mas naquele momento era um negócio assim que eu tinha muita dificuldade para aquilo. Tá tudo certo aí já? Tá tudo certo? Aí já. Eu não tive condições para aquilo. E quando eu chego lá, quando chego em casa, passo um pedacinho, meu telefone toca. E quando eu atendo o telefone, é exatamente o dono da construção, que eu nunca tive contato com ele, nunca tinha visto, nunca vi ele, nunca tive contato com ele.
ligando para mim ir lá na construção dele, exatamente, tirar a medida dos portões lá para mim fazer. E eu fui lá, tirei a medida, dei orçamento e fiz todos os portões, as grades, tudinho lá da construção lá, que era uma construção completa, uma casa completa, para fazer todas as grades lá da construção dele. E eu fiquei olhando assim, mas é assim, sabe, Deus, ele faz coisas em que a gente não entende. Eu não entendo assim, porque assim, na verdade, assim, eu reconheci diante de Deus, né, a minha incapacidade. Eu acredito muito nisso, sabe? Quando a gente reconhece diante de Deus, sabe? A gente reconhece e apresenta diante de Deus as nossas incapacidades, as nossas limitações. Deus, ele nos leva muito além. Porque Deus sempre faz além, mas muito além. Porque Deus, ele tem sempre o melhor para mim e para você. Creia nisso. Se você buscar a Deus, se você clamar a Deus, Deus, ele age, Deus, ele opera. E Deus, ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, na sua vida. Amém? E já quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, né? Todas as pessoas eu quero agradecer, né? Todas as pessoas, que Deus em Cristo Jesus te abençoe ricamente, maravilhosamente. Quero orar por você nesse momento. Soberano Pai, amado Deus, eu te agradeço por esta oportunidade que tem nos concedido, Pai, de estar aqui, Deus, compartilhando o teu amor. Deus, abençoa cada vida, abençoa, Pai, que teu Espírito Santo visite, que teu Espírito Santo, Pai, traga consolo, conforto, que teu Espírito Santo traga vida. Ó Deus, que o teu amor seja derramado nesses corações, Deus. Pessoas possam conhecer a Ti como único e suficiente Salvador. Deus, abençoa cada vida, Deus, eu te agradeço, Pai. Rogo, Pai, a tua bênção, Pai, abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa cada lar, ó Pai. Ó Pai, onde há, ó Pai querido, onde há pessoas frustradas, onde há pessoas, ó Pai, decepcionadas, ó Deus, que o teu Espírito Santo traga o renovo. Em nome de Jesus, ó Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, assim, nos abençoa. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. E já quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe maravilhosamente, né? Que você possa ter uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Agradecer a todos os irmãos ali da congregação de Edmilson Correia, que Deus em Cristo te abençoe. Os irmãos lá do Queto, os irmãos lá do Logradouro, da Parada Mil, os irmãos da Coab e todos os irmãos da sede. Quero desejar a todos assim, uma boa noite, assim, em nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe.